Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês em mais um tipo ao vivo aí. E para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite e todos os dias às 11 da manhã tem relato também. Acho que tem um cabelo que tá enroscado, que fica fazendo coça, igual é pelo de gato. Todos os dias às 11 da manhã tem relato também. Tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado e coletânea temática de relatos no domingo. Meio-dia e meia todos os dias tem vídeos do Matheus. Almanaque Assombrado de segunda a sexta. Notícias de sábado e domingo. E um domingo outro, um especial. Ok? Não se esqueçam do likezinho aí aqui embaixo. Clica no joinha se você gosta do canal, curte os relatos. E também sempre dá aquela olhadinha na loja assombrada, aqui ó, sempre com novidades, coisas muito bonitas aí para vocês. Bom, então vamos ao relato de hoje, que é este daqui. O homem que me levou para visitar minhas várias encarnações passadas. É isso. Bom, tive que mudar um pouco o nome, enfim. Olá, Ana, minha amada e enfim. Talvez... Bom, olá, Ana, minha amada e quase charada, minha sobrinha. Talvez por isso, além de sua simpatia, carisma, perspicaz, mente aberta, sempre para aprender e aceitar o novo e diferente, tenho muito carinho por você, já achando que faz parte da minha família. Espero que você, Matheus e seus pequenos estejam bem, com saúde e com muitas bênçãos de proteção em seu lar quando ler este relato, que acredito será longo. Logo que entrei no YouTube, acredito que faz 4 ou 5 anos, eu achei o canal de vocês. Mas via sempre os vídeos do Matheus, porque sempre gostei de estudar sobre ciências, arqueologia, ufologia, espiritualidade e outras cositas más. Mas hoje não posso passar 24 horas sem lhe ouvir. Eu sou espírita, estudo a codificação de Allan Kardec e procuro praticar a filosofia de vida que nela encontrei. Por isso sou espírita. Explico isso porque aqui vejo em muitos relatos confundir outras religiões espiritualistas como se fossem espíritas, e não são. Por exemplo, quem é umbandista segue a Umbanda, e não é espírita, e sim espiritualista. E assim por diante, como muitas outras denominações. Achei melhor abrir este parênteses para deixar bem explicado e esclarecido isso aos assombrados. Enfim, sou espírita desde os meus 17 anos e hoje tenho 58 anos. Optei por esta religião por ter sido ela a me esclarecer tantas perguntas e dúvidas que me fizeram sofrer muito desde criança. Sou menina e sempre tive curiosidade e ânsia de entender sobre tudo que me cerca. Dizem que sou um espírito muito, muito antigo e hoje sei que sou uma exilada de outro planeta aqui na Terra, por ter sido muito rebelde. Mas isso é outro relato. Não irei dizer meu nome, porque sei que me chamará de fulana, mas eu prefiro Beltrana. E aqui não existirão nomes, me identificarei no final para você. Muito obrigada. Bom, começarei meu relato. Renasci em 17 de agosto de 1961, em São Paulo, da união de dois espíritos maravilhosos e bons, num lar muito humilde com muito amor. Fui a primeira filha e neta de ambos os lados. Fui muito amada por meus pais e avós, e também tios. Eu guardo lembranças de meses de idade e também de reencarnações passadas. Quando criança, sempre dizia que tinha assistido o casamento dos meus pais e todos riam. Mas uns 20 anos atrás eu tive essa confirmação. Fui até a igreja que os meus pais se casaram com a minha mãe e ao entrar nela eu vi que era igualzinha às minhas lembranças do seu casamento. Eu realmente assisti a cerimônia deles. Eu vi a minha mãe entrando na igreja com meu avô, senti a falta da minha avó ali. E quando criança, não entendi o porquê de eu não estar nas fotos. Aquilo para mim era estranho. Eu via em minhas lembranças os meus pais dançando a valsa, a minha avó chorando no quintal ao se despedir da minha mãe e ela me contando
Foi assim mesmo que tudo aconteceu. Ah, minha avó não foi na igreja porque teve que ficar em casa preparando as coisas. Ela não viu a cerimônia. Que coisa mais absurda! Bom, meus pais passaram a lua de mel em São Vicente, na kitnet do patrão do meu pai, que na época era um luxo. E eu fui concebida provavelmente na noite de núpcias, porque 1 mês e meio depois minha mãe já descobriu que estava grávida. Portanto, eu estava em espírito assistindo tudo antes de ser ligada ao corpo. Para quem quiser saber em detalhes como se dá a concepção e ligação espiritual, leia Missionários de Luz, de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, capítulo 13, que entenderá e aprenderá muito. Bom, cheguei 15 dias antes de 9 meses e teve uma maldosa que falou que a minha mãe já tinha me levado no bucho. Fofoqueiras de plantão contam dias. Nossa. Minha ansiedade ou necessidade de vir devia ser demais. Meus pais, entre namoro e noivado, levaram 4 anos, sendo que a princípio era para terem casado com 6 meses, conforme ordem do meu avô, homem muito rígido. Mas o meu pai conseguiu enrolar bastante. Pois bem, fui muito paparicada pelos meus avós maternos e tios. Meus avós paternos vieram do Nordeste depois. Sim, meu pai é nordestino maravilhoso. Ambos os lados da minha família são de raízes nordestinas, Pernambuco e Alagoas. Agora começa então o relato que entra a parte sobrenatural e de lembranças despertadas. A minha irmã nasceu quando eu tinha 2 anos e 10 meses, então me lembro que ainda dormia no berço quando tudo começou. Portanto, eu era bem novinha, eu era um bebê. Meu relógio biológico sempre foi alterado e eu me lembro que os meus pais dormiam, mas eu ficava acordada, eu acordava à noite. Um senhor então começou a aparecer para mim nos pés do meu berço, porque à noite não tinha espaço entre o berço e a cama dos meus pais, e a parede também era bem pertinho. Esse senhor, de cabelos brancos, alto e bem claro, brincava comigo e me trazia doces. Ele ficou meu amigo, até que eu comecei a sair com ele quando ele me chamava. Criança nunca resiste a doces para fazer amizade, né? E eu ia. Hoje eu sei que ele me levava ao passado e eu revivia muitos momentos de vidas passadas. Um dia ele me levou a uma cidade que não sei se era árabe ou egípcia. Ele era meu pai e eu fazia parte da sociedade rica ou realeza. Eu era transportada num veículo que 4 homens escravos carregavam. Palaquim ou liteira. Se conseguir uma imagem semelhante, eu enviarei. Bom, eu era uma moça bonita, rica e insuportável, intolerável e cruel. Saía para ver tecidos, sedas e joias, algo assim. O que ficou gravado era a minha forma de ser e achar que era mais e melhor que todos à minha volta, e todos os meus desejos tinham que ser realizados. Outra vez fui a um país também diferente, onde o mar era muito azul. Minhas vestimentas eram leves, vestidos lindos, e eu estava no topo de uma montanha, parecia uma ilha, e eu era jogada de um precipício, bem desesperador. Eu sei que eu fui assassinada. Não sei localização ou o tempo, mas acredito que parecia ser a Grécia Antiga. Eu sempre fui muito ligada e interessada na Grécia. Este homem aparecia sempre para mim e sempre me levava para passear em lugares distantes. Eu adorava as viagens e quando eu acordava era muito chocante porque eu sempre achava que eu estava num lugar errado e que eu não pertencia ali, porque tudo era sempre muito real. Apesar do amor e da felicidade que vivia com a minha família, eu sentia falta de coisas materiais. Eu queria mais conforto e coisas que eu tinha nos sonhos ou viagens astrais, que hoje chamo de desdobramentos para o passado. Quando eu era aquela moça árabe ou egípcia, eu tinha um baú cheio de joias e aquilo era maravilhoso. Houve uma noite em que fui a um lugar em que eu encontrava minha irmã de hoje, muito parecido com aquela ilha anterior, mas era um outro tempo, muito mais distante. Atlântida.
Sim, assombrados, essa cidade ou continente existiu de fato. E antes eu estava num templo e eu olhava o mar, um dia ensolarado, lindo, eu morava ali e eu me sentia só, mas sabia que abaixo da montanha eu tinha uma família. Quando levanto a cabeça e olho para além do mar, vejo uma onda enorme e gigantesca chegando. Desço uma escada caracol nas pedras em disparada e, desesperada para avisar, encontro minha irmã, que tinha um outro corpo, muito bonita, e antes que eu possa fazer algo, a água invade por cima e morremos afogadas. O que é interessante é o pavor da minha irmã com água hoje em dia. Lembro-me deitada em meu berço, eu acordei sem respirar e me imaginava morta, mas como se eu estava ali respirando? Depois ele passou um tempo sem aparecer. Minha mãe engravidou da minha irmã e ela nasceu. Me lembro do dia que eu acordei e a minha avó me levou para a casa dela e os meus pais pegaram um carro, um táxi e se foram. Minha mãe estava indo para a maternidade para buscar a minha irmã. Eu chorava muito porque eu achava que nunca mais os veria. Hoje entendo o porquê deste sentimento. Depois que a minha irmã nasceu, esse homem voltou. Agora eu vivia toda noite em um castelo. Eu acredito ser na Europa, no Reino Unido. Eu me vi crescer lá. Quando estava com 12 ou 14 anos, fiz uma viagem sozinha para um outro país. Fui visitar, acho que uma tia. Me vi num palácio, num quarto, e a janela dava para um rio. Eu não sei se era Veneza ou Rio Sena, porque eu via na outra margem edificações. Acredito que as roupas eram de outro século. Eu me sentava ali com saudades, eu sentava ali com saudades já dos meus pais. Então um homem entrava e me dizia que os meus pais haviam morrido e me deixava sozinha no quarto. Eu chorava e era uma dor horrível e eu me via sozinha. Como eu ficaria dali por diante? Com 12 ou 14 anos sozinha. Eu tinha tudo de material, mas eu não tinha mais os meus pais e ninguém que me amava e cuidasse de mim. Eu acho que daquela noite em diante eu comecei a mudar nesta encarnação. Eu era feliz com os meus avós, meus pais e até minha irmã chata e chorona. Passou-se mais algum tempo e ele começou a me levar num outro castelo. Eu acho que era na Alemanha. Era lindo por dentro. Eu lembro que o chão de madeira brilhava. As portas eram grandes, com detalhes dourados na parede e maçanetas. Novamente aquele homem era o meu pai, ou alguém que gostava muito de mim, ou tomava conta de mim por me amar muito, fazendo minhas vontades. Eu tinha uma sala de brinquedos somente minha e lá tinha um carrossel. Sabe essas caixinhas de música de carrossel de carrosséis alemães? Era igualzinho, só que eu podia subir nele e brincar. Ah, era grande. Uma noite, ele apareceu me chamando para sair e eu não queria, pois estava brava com ele porque nunca podia trazer as coisas bonitas que tinha do outro lado. Para agora. Quando ela era criança, aqui no berço. Uma noite ele apareceu me chamando para sair e eu não queria, pois estava brava com ele porque eu nunca podia trazer as coisas bonitas que eu tinha do outro lado para cá, né? E também não podia continuar lá do outro lado. Eu sempre tinha que voltar. Eu não entendi o porquê dos meus pais não terem tudo aquilo que me pertencia. Então ele me convenceu, dizendo que me daria bombons. Os bombons flutuavam ao meu redor numa dança em círculos. Ele sempre me fazia brincar com os bombons até pegá-los. Isso facilitava, acredito eu, a minha saída do corpo. Vi muitos bombons e como toda criança, e até hoje amo chocolate, eu fui. E ele me disse que seria a última vez, pois não podia vir mais me visitar. Tinham proibido ele. Ele veio somente se despedir e me levar para brincar. Fomos ao castelo novamente. As janelas estavam abertas e eu via montanhas lindas como se fossem paisagens da Áustria ou Alemanha mesmo. Brinquei muito ali.
tinha 2 crianças que ele havia trazido somente para brincar comigo, e eu as conhecia. Chegou a hora de eu ir embora e ele veio me chamar. Saí correndo para uma outra sala onde era o meu quarto, abri gavetas e caixas cheias de joias maravilhosas, antigas, eram minhas, e eu dizia: hoje eu vou conseguir levar para o meu pai e ele também vai ser rico. O homem dizia que não era possível, mas a minha teimosia a minha manha, mais a determinação, não levaram em conta o que ele me dizia. Peguei o máximo que pude em meus braços, encaixava nos braços, no pescoço, mas acho que até na calcinha, encaixava nos braços, no pescoço, nas mãos, acho que até na calcinha enfiei joia. E voltamos para o meu quarto, aqui nesta encarnação. Me vi deitada no sofá verde, um sofá-cama de solteiro, todo verde escuro que os meus pais ganharam do chefe dele. Onde eu dormia, porque o berço agora era da minha irmã. E eu dizia para ele: viu? Eu consegui trazer. Mas ele dizia: quando você acordar, elas irão se desfazer na sua frente. Sabe disso? Você sabe que só pode tê-las lá. Mas eu as trouxe. Ele se despediu dizendo que não nos veríamos mais. Ele iria embora para não mais voltar. Eu senti e vi uma tristeza nele. E eu caí num choro muito grande. Eu senti uma dor imensa e eu ficaria novamente sozinha. Meu amigo, que me entendia, me levava a tantos lugares onde me divertia, mesmo algumas vezes sendo moça e passando por momentos de dor, ele iria embora. Por que Deus estava fazendo aquilo comigo? Me deixando num lugar onde eu não pertencia e sem ele. Pedi muito, mas ele foi se desfazendo até tudo ficar no quarto sem aquela luz diferente. Mas eu ainda tinha as minhas coisas e daria ao meu pai, e assim eles acreditariam em mim, depois das provas que eu havia trazido. Sim, Ana, eu contei algumas vezes para minha mãe, mas ela dizia que eram sonhos, só isso. Mas tudo era tão real e eu precisava provar que não era loucura. De repente, pulei para ir atrás dele, mas eu estava no corpo e tudo tinha se desfeito. Mas dizia gritando: eu consegui! Porque eu sentia ainda em meus braços as joias e dinheiro, ouro, quando percebi que tudo tinha se desenterrado. Tudo tinha acabado, acho que é isso. E eu chorava, e a minha mãe veio até mim sem entender tanto choro, e vi que ele tinha razão. Era impossível manter materializado tudo aquilo. Nada existia quando fui mostrar para minha mãe. Aí é que eu chorei muito mesmo. Realmente, eu nunca mais o vi até hoje. Não sei dizer quem era, mas acho que ele ajudou-me a entender muita coisa com o passar do tempo. Na época, tudo aquilo me fazia mal, porque eu não me situava em lugar nenhum. Acredito que por isso ele foi proibido de me visitar. Mas hoje entendo que tudo aquilo era necessário. Sempre fui uma criança diferente. Eu venho de família católica, sem nenhum conhecimento na época espiritual. Fui batizada na igreja matriz de Nossa Senhora Aparecida e sou muito devota a ela, como dizem os católicos. Hoje sei que faço parte de uma falange de trabalhadores de Maria na espiritualidade do Hospital de Maria de Nazaré, que socorre suicidas, porque em algum momento das minhas vidas também fui socorrida por eles, e minha Mãezinha Santíssima nunca me desamparou. Se não fosse o amparo e amor dela, juntamente com os amigos e irmãos espirituais nesta encarnação, em muitos momentos eu teria sucumbido. Este relato tem continuação em outro período da minha vida com mais fragmentos recordados, como uma colcha de retalhos que sempre me ajudam quando consigo montar parte deste quebra-cabeças. Eu escondia tudo isso, com muito medo que me achassem louca e me internassem. Eu sabia que tinha vivido muitas vidas e estava continuando. Era muito pequena ainda, andava com meu cobertor azul para cima e para baixo em companhia de Sultão, meu guarda-costas, cão abençoado, que me amava muito e eu a ele.
meu protetor, que também dá outro relato. Eu sentava no chão, olhava o céu e me perguntava de onde eu tinha vindo, onde tudo aquilo começou. E muitas vezes eu sofria por não viver dentro de um filme que eu adorava assistir e hoje sou fã, Star Trek. Porque ali eu via coisas tão possíveis e me pareciam conhecidas, principalmente o intercomunicador, que hoje, celular, muito melhorado, através dele eu lhe escrevo. E é engraçado lhe falar, mas toda essa tecnologia me traz um saudosismo. Enfim, Ana, esta outra fase deixo para outro relato, pois está enorme e não sei se ficou interessante para os assombrados, mas foi o que eu vivi na primeira fase da minha infância, até os 4 anos. Fiquem todos com Deus e saibam que temos alguns poucos de nós um conhecimento do tamanho da ponta de um alfinete. Sim, a ponta e não a cabeça. Mudei de casa e começou uma saga de sofrimentos e perseguições espirituais, onde sofri muito. Ana, fique com Deus. Obrigada por esta oportunidade. Continue neste trabalho lindo ajudando as pessoas não se sentirem tão sozinhas em suas vivências sobrenaturais e ajudando a entendê-las. Eu, algumas vezes, ou quase todos os dias, procuro esclarecer um pouco dentro do pouquíssimo conhecimento que tenho nos comentários abaixo do vídeo. É que, como sofri muito por ignorância, não consigo não compartilhar o que aprendi para que outros não sofram como eu. Assombrados, procurem estudar, conhecer, sem preconceitos, todo o caminho que leva a Jesus e estar com Ele é o correto. Um dia não teremos mais denominações que separam, será apenas religare ao Criador, unindo os conhecimentos e, acima de tudo, a fé e amor que Jesus nos ensinou e outros tantos avatares que nos enviaram dos céus. A ignorância separa o conhecimento e o amor une. Muito obrigada, assombrados. Espero ter revisado todos os erros de português e se encontrou algum, eu acredito que sim, não foi culpa do celular nem do corretor, e sim pela minha ignorância e falta de estudos mesmo. No desconhecimento da língua portuguesa, hoje em dia tão maltratada e deixada de lado pela grande maioria. Agora, Ana, pra você. Agora é só pra mim. Muito bem, gratidão a vocês, um abraço muito carinhoso e muita energia de amor e luz. Beijos dessa tia desconhecida e maluca. Um beijo pra você, muito obrigada pelo relato. Que interessante, cara! Poxa, alguém mais já viveu isso? Um senhor, um homem vinha e te levar com tão pouca idade. Ixi, se me levasse com 2 anos e meio do berço lá, eu ia ficar babando, olhando que ela tava assim, aqui, eu não sei, tô entendendo nada onde eu tô, quem que eu sou, eu não sei, né? E muito menos me lembraria, acho que de tudo também. Enfim, que legal poder ver, né? E reviver a outra. É possível, gente? Eu não sabia que era possível. Sabia, sim, a gente sonha com alguma lembrança do que aconteceu lá atrás, mas você ia viver aquilo. Que legal. Ah, não sei se é certo ou não, mas eu gostaria de ter essa oportunidade de dar uma revividinha em cada vida lá atrás. Né? Muito interessante. Muito interessante, muito legal. Como eu disse, esse lance de vidas passadas, tal, eu acho muito legal, muito curioso. Muito obrigada pelo seu relato, espero que vocês também tenham gostado. Tenham todos um bom dia e fiquem ligados que logo mais à noite tem mais relatos para vocês. Beijos e fui!